Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leci Lopes e é um prazer enorme guiar vocês hoje. Estamos prestes a embarcar numa exploração emocionante pelo mundo, sempre em transformação da linguagem. Mais especificamente, vamos mergulhar na linguística histórica, o estudo de como as línguas mudam com o tempo. É como ser um detetive, mas em vez de pistas numa cena de crime, a gente procura pistas em textos antigos e na fala de hoje em dia. A língua não é um livro velho, empoeirado e parado na prateleira. Ela é viva, está sempre fervilhando com mudanças e inovações. Pense nela como um rio majestoso, sempre fluindo, sempre abrindo novos caminhos. Vamos observar esse rio de duas perspectivas: diacronia e sincronia. Diacronia é como observar a jornada inteira do rio através do tempo. Sincronia é como tirar uma fotografia detalhada do rio num momento específico. Ambas as visões são essenciais para entender a história completa da comunicação humana. Ao longo da nossa aventura, vamos encontrar conceitos intrigantes e ver como as palavras se transformam. Preparem-se para ver a sua própria língua sob uma luz completamente nova. Então, se acomodem, talvez com uma xícara de café quentinho, bem brasileiro, né? E vamos abrir nossas mentes para as maravilhas da evolução da linguagem. Vamos começar essa jornada maravilhosa juntos? Vamos começar com o nosso primeiro grande conceito, diacronia. Diacronia é, de forma simples, o estudo da língua através do tempo. Imagine um telescópio mágico apontado para o passado, observando como uma língua se desenvolveu ao longo dos séculos. Você veria ela se transformar e mudar, como uma paisagem que muda com as estações do ano. Pense nisso como assistir a um filme em time-lapse de um jequitibá imponente. A língua é muito parecida com isso. Um estudo diacrônico nos permite ver o filme completo da vida de uma língua. Agora, vamos voltar nossa atenção para a sincronia. Se a diacronia é como assistir a um filme em time-lapse, a sincronia é como tirar uma foto detalhada num dia específico. Sincronia é o estudo da língua como um sistema completo num ponto no tempo. Não se preocupa com como ela chegou lá, mas como ela é agora. Imagine estudar a língua portuguesa como falada hoje em Sampa. Descreveríamos vocabulário atual, regras gramaticais e padrões de pronúncia. Não olharíamos como as palavras eram pronunciadas, mas focamos no sistema atual. Isso é útil para ensino de línguas, tradução ou desenvolvimento de software de reconhecimento de voz. Sincronia nos fornece o projeto detalhado de uma língua numa fase específica. Ambas, diacronia e sincronia, são indispensáveis para entender a língua. Vamos tornar essas ideias concretas com um exemplo do português. Considere a palavra você, a forma comum de dizer tu, singular, informal, no português brasileiro. Se olharmos para você diacronicamente, vemos uma transformação fascinante se desenrolar. Seu ancestral é a frase formal vossa mercê, que significa sua mercê ou sua graça. Com o tempo, essa frase começou a encurtar. Vossa mercê virou vosmecê e, eventualmente, vosmecê foi ainda mais encurtado para você. E hoje em dia, em algumas regiões, já vira até ocê ou cê, né? O que começou como um tratamento altamente formal se tornou o você, padrão e familiar. Essa jornada de vossa mercê para você demonstra lindamente a mudança diacrônica. Mostra como os sons se desgastam e as palavras se contraem. Em certos momentos da história, você poderia encontrar múltiplas formas coexistindo. Talvez falantes mais velhos ainda usassem vossa mercê em contextos formais, enquanto os mais jovens já usavam você. Tipo a avó falando vossa mercê e o neto: e aí, cê tá bem? Essa interação entre formas antigas e novas é uma característica constante da evolução da língua. É uma dança entre tradição e inovação.
Este exemplo ilustra como as perspectivas diacrônica e sincrônica podem revelar a natureza dinâmica da língua. A língua está sempre evoluindo, refletindo as necessidades e os hábitos de seus falantes. Como os linguistas históricos descobrem essas histórias de mudança da língua? Eles são como detetives, juntando pistas do passado, verdadeiros Sherlock Holmes da linguagem. É um processo meticuloso, mas que rende percepções incríveis sobre a história e a cognição humanas. Eles não têm uma máquina do tempo, tipo um DeLorean, mas desenvolveram métodos inteligentes para reconstruir o passado linguístico. Uma fonte primária de evidência são os registros escritos, manuscritos antigos, inscrições, cartas pessoais e os primeiros livros impressos fornecem vislumbres valiosos de como uma língua era falada e escrita em épocas anteriores. Os linguistas analisam esses textos, procurando mudanças na ortografia, gramática e vocabulário. Para línguas sem registros escritos extensos, como muitas línguas indígenas brasileiras, por exemplo, os linguistas usam o método comparativo. Ao comparar línguas aparentadas, eles podem identificar semelhanças sistemáticas em sons e gramática. Essas semelhanças sugerem que todas descenderam de uma língua ancestral comum. Estudando os padrões de correspondência, eles podem reconstruir características dessa protolíngua. Linguistas históricos rastreiam tipos específicos de mudanças, como leis fonéticas, evolução gramatical e mudança lexical. É uma investigação multifacetada que exige um olhar atento aos detalhes e uma profunda compreensão dos sistemas linguísticos. Esse trabalho de detetive revela a natureza dinâmica e sempre em evolução da comunicação humana. A língua não é um monumento fixo e imutável, mas um organismo vivo que respira. As línguas nascem, crescem, influenciam umas às outras, se adaptam a novos ambientes e às vezes morrem. É o ciclo da vida linguística. Essa visão orgânica nos ajuda a apreciar o fluxo constante e o dinamismo inerentes à comunicação humana. Não é sinal de decadência quando a língua muda. É sinal de vida e vitalidade. É a língua se reinventando, tipo artista que muda de fase. Pense em todas as palavras novas que entraram no português nas últimas décadas devido aos avanços tecnológicos. Palavras como internet, selfie, blog, emoji, tuitar, chipar, cancelar, surgiram porque precisávamos de termos para descrever novos conceitos e realidades. E a gente adora uma palavra nova, né? Da mesma forma, mudanças sociais podem impulsionar a evolução linguística. À medida que as sociedades se tornam mais inclusivas, a língua evolui para refletir novas compreensões de identidade e respeito. Pense na discussão sobre linguagem neutra, por exemplo. Essa evolução é muitas vezes um processo lento e gradual. De grão em grão, a galinha enche o papo. E a língua muda. Pequenas mudanças na pronúncia, leves alterações de significado e novas expressões se acumulam ao longo das gerações. A maioria dos falantes nem percebe que está participando desse grande processo de mudança. Eles estão simplesmente usando a língua para se comunicar de forma eficaz, moldando sutilmente seu curso futuro. Quando você ouvir alguém lamentando que os jovens estão estragando a língua, o famoso "no meu tempo não era assim", lembre-se que o que eles percebem como decadência é muitas vezes a língua evoluindo. A língua se adapta às bocas e mentes das novas gerações, refletindo novas realidades sociais. Esse constante estado de vir a ser torna a língua uma ferramenta humana poderosa e duradoura. Como podemos visualizar o fluxo contínuo da língua, desde suas formas passadas até as atuais? Linguistas históricos usam diagramas que lembram árvores genealógicas ou sistemas fluviais. Eles ilustram as relações entre as línguas e como se diferenciaram de ancestrais comuns. Mostram as principais correntes de mudança e onde novos braços de rio se ramificaram. Imagine um diagrama começando com uma protolíngua,
como o proto-indo-europeu. Deste ponto, ramos descem, mostrando como essa língua se dividiu em diferentes grupos. Cada ramo se subdivide ainda mais, levando a línguas como o latim, e dele o francês, o espanhol, o italiano e, claro, o nosso português. Esses diagramas mostram que as línguas modernas não surgiram do nada, como num passe de mágica. Elas são os pontos finais de longas cadeias de transmissão, com cada geração aprendendo a língua com a anterior. Um fluxograma pode ilustrar como mudanças fonéticas específicas ou inovações gramaticais ocorreram ao longo de um ramo particular. Isso nos ajuda a ver tanto a herança compartilhada quanto os caminhos evolutivos distintos. A evolução da língua nem sempre é um processo organizado de divergência. Também há convergência, onde as línguas se influenciam mutuamente. É uma via de mão dupla, saca? Um mapa mais complexo pode mostrar correntes entrelaçadas ou fluxos cruzados, tipo um emaranhado de rios. Esses diagramas traçam a jornada da língua através do tempo, conectando o então com o agora. Etimologia é a história das palavras, investigando suas origens e caminhos até o vocabulário moderno. Entender diacronia e sincronia é fundamental para desvendar esses segredos. A etimologia nos permite rastrear uma palavra através de suas várias transformações. Por exemplo, a palavra em inglês silly vem de uma palavra do inglês antigo que significava feliz ou abençoado. Ao longo dos séculos, seu significado mudou para tolo. Conhecer essa história adiciona riqueza à palavra. A etimologia nos ajuda a entender as conexões entre as línguas. Muitas palavras do português têm raízes no latim ou no grego, muitas vezes chegando através de outras línguas românicas, ou mesmo do tupi-guarani, no caso de palavras como abacaxi ou mandioca. Palavras como democracia e manufatura carregam suas histórias antigas dentro delas. A etimologia é como a arqueologia linguística, escavando o passado embutido em nossa fala cotidiana. O estudo da linguística histórica enriquece nossa compreensão e apreciação das palavras. Isso nos torna mais conscientes da profundidade e complexidade da língua. Pode nos ajudar a ser mais precisos e criativos no uso das palavras. Cada palavra tem uma biografia, e a etimologia é a chave para lê-la. É como descobrir a certidão de nascimento de cada termo. Nossa língua é uma vasta e antiga tapeçaria tecida com incontáveis fios da experiência humana. Uma verdadeira obra de arte coletiva. E assim, nossa breve excursão pelo reino cativante da linguística histórica chega ao fim. Espero que tenham achado nossa exploração da diacronia e sincronia esclarecedora e agradável. A diacronia nos permite observar o grande rio da linguagem fluindo através dos séculos. A sincronia fornece um instantâneo da língua como um sistema funcional em qualquer momento específico. Juntas, essas perspectivas nos dão um quadro completo da língua. Elas nos lembram que a língua é um testemunho vivo da criatividade humana e da nossa necessidade de nos conectarmos através das gerações. A língua que você fala todos os dias é descendente direta de línguas faladas há milhares de anos. Ela carrega os ecos de vozes antigas e a marca de eventos históricos e mudanças culturais. É história pura na ponta da língua. As mudanças que vemos acontecendo ao nosso redor são evidências da vitalidade contínua da língua. Eu os encorajo a permanecerem curiosos sobre as palavras e as maneiras como a língua molda nossas vidas. Talvez vocês comecem a notar mudanças diacrônicas durante a própria vida de vocês, ou variações sincrônicas entre diferentes grupos de falantes, tipo a diferença entre o R do paulistano e o R do carioca, ou as gírias da sua galera. A língua é um campo de fascínio sem fim. Obrigado por me acompanharem, professor Leci Lopes, nesta jornada. Que suas explorações linguísticas sejam repletas de descobertas e encantos. Até a próxima, e boas investigações etimológicas, ou melhor, boas caçadas às palavras.